Oi, meus amores, tudo bom com vocês, lindeza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Gente, estão gostando? Ai, tô divando hoje de mim. Ai, eu amo a Beyoncé, amo as maquiagens, amo as músicas, os clipes, amo tudo. E hoje eu vim trazer, a pedido de uma seguidora que mora aqui, ó, no meu coração, seguidora e amiga. Ela pediu essa maquiagem desse clipe da Beyoncé, que é o... Ai, eu não sei falar esse nome. Bota aí, Guga. Get me, buddy. É isso mesmo. Esse nome aí que a Guga falou pra vocês. E eu adoro essa música, eu acho super animada, tem dança, tem passinho. Se você não assistiu esse clipe ainda, pelo amor de Deus, vai assistir esse clipe da Beyoncé, porque ele é maravilhoso, super inspirador, super poderoso pras mulheres. E olha, te digo mais, essa make dá pra você super arrasar. É um preto com prata maravilhoso e super inspirado na make dela desse clipe. Eu espero que vocês gostem, que façam e não esquece de fazer e postar. Posta lá no Instagram e me marca dizendo que você se inspirou aqui. Vou deixar a listinha de materiais que eu utilizei, dos produtos que eu utilizei aqui na descrição do vídeo. E vocês vão poder fazer, postar e me marcar dizendo que viu lá no meu vídeo, hein? Não esquece de postar e me marcar lá, ó, aqui no @SuzBezerraOficial. Gente, um beijão e curte aí, dá o seu like, se inscreve no canal e compartilha com as amigas, que tem um botãozinho aqui embaixo de compartilhar essa super make maravilhosa. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Vai lá fazer também. Beijo. Vai! Então, meninas, eu vou começar essa make inspirada em Beyoncé, fazendo a higienização da pele. Essa higienização, eu vou optar por utilizar a água micelar. Essa água micelar é da Fenza Makeup. Ela é muito boa e limpa bem a pele. E aí você passa a água micelar com algodão limpinho em toda a pele, na área dos olhos e pescoço, para tirar todas as impurezas. É muito importante lembrar de higienizar a pele antes de iniciar a sua make, para que ela dure mais e tenha um resultado melhor. Depois da higienização, aguarde a secagem, né, da água micelar que você passou no rosto. E aí você vai utilizar o tônico. Eu tô utilizando esse tônico que é da Ruby Rose. Ele é bem cheiroso e é importante tonificar a pele para que fique mais viçosa e também os produtos tenham uma aderência melhor. Após a secagem do tônico, eu vou utilizar esse primer HD da Luisance para que fique uma pele mais uniforme. E como eu estou com algumas espinhas, algumas irregularidades, o primer vai ajudar a deixar essa pele mais lisinha e a base a ficar melhor, bem mais espalhada. E a pele, sabe, com aquele efeito de boneca, que é a intenção, porque no clipe a Beyoncé tá com a pele bem perfeita, então a gente tem que caprichar nessa pele. Depois desse tempo aí, passei o primer, eu vou deixar ele secando e aí eu vou começar pela parte da sobrancelha. Eu vou utilizar esse quarteto da Max Love, ele tem 3 cores e eu utilizo a cor mais escura por conta do fundo da minha sobrancelha ser preto. Eu tenho micropigmentação, porém eu utilizo preenchimento com a cor mais escura, só que eu vou bem de leve para não ficar muito chapado e muito pesado. Eu faço essa parte de baixo contornando bem e vou escovando com a escovinha para esfumar essa sombra de sobrancelha. Então eu vou bem de leve. Na parte da frente eu quase não aplico o produto, quase não aplico a sombra, para que não fique muito chapado, muito quadradão. E aí eu faço ela bem levantada e depois eu venho corrigindo com o corretivo para poder fazer o recorte da sobrancelha. Eu vou utilizar esse da Tracta. Eu gosto bastante dele porque ele é bem fácil de espalhar. Então você consegue, ó, pega um pincel linguinha de gato e aí você faz todo o contorno da sobrancelha e o restante que sobra do corretivo você vai espalhando para a pálpebra. Puxa para a pálpebra na parte de baixo e a parte de cima você puxa sentido a testa. Então você vai espalhando. Depois eu utilizo também para esfumar esse corretivo, lembrando que eu faço bem o contorno da sobrancelha para deixar um desenho bem bonito. E aí depois eu venho esfumando com uma esponjinha, uma Beauty Blender, de preferência aquelas pequenininhas, para poder acertar bem, deixar bem esfumado até sumir esse contorno de corretivo, ficar bem clarinho, bem em volta da sobrancelha e ficar bem natural. Lembra, repete o mesmo processo para outra sobrancelha, sempre olhando um lado e outro para ver se eles estão bem iguais, bem parecidos, tá?
Não deixa de olhar. Depois, ó, sobrancelhas ok, bem contornadas e com o corretivo bem esfumado para não ficar marcadão. Eu vou utilizar a minha paleta de sombras da Catherine Hill, um fundo para a minha pálpebra. Depois de ter espalhado esse corretivo, eu vou utilizar um fundo que é um tom nude, uma sombra marrom nude, porque é sempre importante você deixar um fundo de sombra na sua pálpebra para você poder conseguir chegar com cor. E aí agora eu vou fazer o Cut Crease, que é prata. Eu vou utilizar um pigmento. Esse pigmento, ele é bem forte, ele é prata. Tem vários pigmentos hoje em dia no mercado que são bem bons. Eu já utilizei da Cigana, então esse é muito bom, é da Cigana, na cor prata. E ele é aqueles bem fininho, não é glitter dos brilhinhos grossos, tá? Ele é bem fininho. E aí quando você passa, ele já gruda sem você precisar passar nenhum tipo de fixador de sombra, não tem essa necessidade. Você pode pegar um pincelzinho em linha de gato e ir fazendo o desenho do seu côncavo, exatamente o contorno do seu côncavo, sem precisar passar nenhum corretivo, nenhum fixador de sombra. Esse glitter, né, asa de borboleta da Cigana, fixa muito bem. Eu gostei bastante da cor dele, deu um prata assim, exatamente no tom que eu precisava para poder chegar no efeito da maquiagem da Bi. E olha, você vai espalhando sempre no desenho do côncavo. Depois, ela tem um gatinho assim, bem preto, né, com o esfumado. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou primeiro marcar com a canetinha delineadora. Essa é da Boca Rosa Beauty. E aí eu vou marcar esse cantinho do gatinho, para eu saber aonde eu vou ter que vir riscando com o delineador em gel. Eu vou utilizar o delineador em gel da Luisance. Esse delineador em gel, ele é muito bom para esfumar. Então, depois de eu fazer a marcação com a canetinha, eu vou vir esfumando com ele e fechando o desenho do gatinho, igual tá no olho dela. Eu venho fazendo um preenchimento como se fosse um triângulo no cantinho. E aí, vou fazendo o preenchimento com um pincel mais fininho que você conseguir, de preferência chanfrado, ou até aqueles de passar batom, que eles são bem fininhos para você não errar no traço, porque ele exige um traço muito preciso, tanto próximo à raiz dos cílios, quanto na linha acima do côncavo, porque é um côncavo bem dividido com o preto. E aí você vai pegando de levinho, só com pincel sujo para fazer uma marcação, só com pincel sujo, sem pegar mais produto do delineador em gel. E aí você faz até uma parte do côncavo e o restante você vai vir selando com sombra preta. E aí você faz todo o delineado na parte aí rente aos cílios. Você vai fazer o delineado normalmente com a caneta, mas a parte de cima você não delineia com a caneta para você poder esfumar, ok? Então você faz o delineado normal, gatinho, e emenda com o preto que já tá no fundo. E aí você só dá a puxadinha com a caneta para poder ficar bem marcadinho, e depois você vem com o pincel e a sombra para poder fazer esse esfumado, que aí você vai conseguir marcar o restante. Eu vou utilizar a sombra preta também da Catherine Hill, e aí eu vou selar esse delineador, porque o delineador em gel, ele fica úmido, então é importante que você venha com a sombra preta para selar, para que ele não borre depois. Pega um pincel de precisão de esfumar, que tem uma pontinha mais fininha, ou algum outro pincel chanfradinho, para que você consiga esfumar esse cantinho do olho e esfumar onde você passou o delineador em gel. Então, você vai aplicando sombra em cima da onde estava o delineador em gel, para você poder deixar bem selado, e esse delineador, quando você piscar, ele não borrar, porque quando tiver com o pó em cima, ele fica selado e aí não borra mais. E aí você vai fazendo o contorno desse côncavo que você pintou de prata. E aí você vai até quase metade do côncavo com a sombra preta e esfumando, sempre dando umas puxadinhas de leve para a parte de dentro do côncavo, para poder dar um efeito de transição do prata para o preto. Com o pincel ainda sujo, com o restinho do delineador que você utilizou para fazer o preenchimento do gatinho, você vai pegar esse mesmo pincel só sujinho para fazer um esfumado na linha debaixo da linha d'água, na parte inferior dos cílios. E aí depois na linha d'água você utiliza um lápis preto. Eu tô utilizando esse também, que é da Luisance. Então você utiliza um lápis Kajal bem escuro para poder fazer o preenchimento da linha d'água.
e esfuma a parte de baixo dos cílios, também utilizando aí mais sombra preta para poder selar o restinho de delineador em gel que você utilizou na parte de baixo. Importante passar a sombra porque a sombra ajuda a matificar esse delineador em gel. Concluído o olho, você faz a mesma coisa no outro olho. Agora a gente vai para a parte dos cílios, colocando os cílios aí bem prático, bem simples e rápido. E depois vamos fazer a parte de preparação de pele. Eu utilizei o corretivo da Tracta porque a Bia, ela usa bastante iluminação com corretivo, né? Deixa a parte de baixo dos olhos, nariz bem marcado para um contorno de um nariz fininho, os lábios bem marcados. Então eu vou utilizar esse corretivo da Tracta, espalhar com a Beauty Blender ou com uma esponjinha de queijinho, espalhar bem embaixo dos olhos, no centro do nariz, no desenho do arco do cupido eu gosto de marcar bastante, e na parte do queixo e no centro da testa. Isso ajuda bastante a iluminar e deixar aquele contorno, sabe, com aparência iluminada, bem avivada e descansada. Também ajuda a disfarçar olheiras, os contornos abaixo dos olhos mais claros, e também ajuda aí a aumentar o lábio, o contorno em volta da boca. Então, depois de espalhar todo esse corretivo, você deixa ele bem espalhado nessa parte de baixo do queixo também, para dar uma afinada na bochecha. E a parte de contorno escura, geralmente eu faço com pó. Eu também vou cobrir algumas imperfeições com o próprio corretivo, são algumas espinhas que estão com um tonzinho avermelhado, só para poder a cobertura da base ajudar. Também vou utilizar a base da Tracta, eu uso a número 3 e às vezes eu uso misturinha da 3 e da 4. Hoje eu só vou utilizar a número 3 e vou corrigir se ficar mais branco com o pó. Eu espalho com o pincel Kabuki, esse meu kit de pincel que eu estou utilizando hoje para fazer a maquiagem são todos da Macrylan. Gosto bastante, que não solta pelo e espalha super bem e não deixa a pele marcada. Então você pode passar pela boca toda, apagar o contorno da boca, que depois você vai fazer com o lápis. E você espalha bem a base com o pincel. Eu gosto bastante de espalhar com pincel. E depois que eu espalho com pincel, puxando sempre no sentido do pescoço e depois da testa puxando até a raiz do cabelo, eu gosto de vir com a Beauty Blender para dar umas batidinhas, para tirar qualquer marcaçãozinha que venha a ficar depois do pincel. Ou para dar aquela bela esfumada no sentido dos cabelos, que às vezes a gente deixa a raiz do cabelo à mostra. Então eu gosto bastante de utilizar depois que eu passo o pincel até o pescoço, de utilizar a Beauty Blender dando algumas batidinhas, porque eu acho que deixa um efeito mais natural. Deixa um efeito mais natural, então você toma bastante cuidado também na hora que estiver espalhando, para não pegar na sobrancelha, não pegar no canto do olho, que já está pronto, já está preparado. Eu vou utilizar em toda a pele para selar essa base o pó. Eu gosto de utilizar o pó da Fit Me e também a minha paletona da Ruby Rose. Esse pó da Fit Me é o tom da minha pele, então eu passo só para selar. E aí eu venho com o contorno com esse paletão da Ruby Rose. Eu utilizo a misturinha de dois pós, um mais escuro e um mais clarinho, mais o tom da minha pele, para poder fazer o contorno da bochecha, em volta da raiz do cabelo, para dar aquele tom de bronzeado, ficar mais natural, não aparentar que você está, né, com a divisão entre a base e o tom da raiz do seu cabelo. Então você vem com um pozinho dando essa leve bronzeada na raiz do cabelo, e aí fica uma coisa mais natural, vocês já conseguem ver um sombreado. Lembrando que na hora que fizer o contorno, deixar 2 dedos de espaço na bochecha antes de chegar na boca, porque senão perde o sentido de contorno e de afinação de rosto. E aí eu passo também na parte de baixo do queixo e no pescoço, no sentido para baixo, para dar uma alongada no pescoço. E aí também eu vou vir fazendo o contorno de nariz. Eu utilizo um pincelzinho chanfrado e faço 2 linhas retas em direção à ponta do nariz, saídas da base do início da sobrancelha para a ponta do nariz. E depois eu esfumo. Pode ser com um pincelzinho de esfumar, pincel de sombra, eu dou uma esfumada para poder ir clareando esse traço. E aí você pode esfumar também com os dedos ou com um pincelzinho de esfumar. Eu gosto bastante de fazer esse truque de contorno de nariz, deixo o nariz bem fininho. E é uma característica bem das gringas, né? Deixar o nariz bem fino. E aí eu vou utilizar também abaixo dos olhos. Você pode utilizar um
pó translúcido ou pode utilizar um pó mais claro do que a sua pele. Eu vou utilizar, para fazer menos sujeira, porque o translúcido ele é muito fininho, eu vou utilizar da paleta da Ruby Rose, o pó mais claro, o pó bem branco e abaixo dos olhos e também dos lados do nariz. Então, o uso dos lados do nariz, eu pego um pincelzinho menor e aí ajuda a afinar mais ainda o nariz. Então, você passa nos ladinhos, nas asinhas do nariz e abaixo dos olhos, que aí ajuda a disfarçar olheiras, a iluminar o rosto e a afinar o nariz. Esse pó branco nessa região. Fica perfeito, gente. Fica com uma característica bem das gringas, das Kardashians que gostam de utilizar esse tipo de maquiagem. E aí, depois disso, vamos para a parte do iluminador. Esse clipe, ela não está utilizando muito iluminador. Porém, eu gosto bastante do iluminado, porém, um iluminado mais natural. Hoje em dia, né, a gente vê que tem bastante gente que usa o iluminador assim como se fosse um boneco de lata. Nesse clipe ela utiliza o iluminador, porém numa forma mais natural. E aí eu vou utilizar este quarteto da Ruby Rose, misturando dois tons, que é um mais marronzinho e um mais amarelinho, para poder chegar no tom que fique legal e fique bem dourado na minha pele. Também vou utilizar o iluminador para dar um realce no meu arco do cupido e utilizar o pó mais escuro da paleta da Ruby Rose, que eu utilizo para contorno, no meinho do arco do cupido para dar profundidade e aumentar o lábio. Eu acho esse truque super bacana, então você que não tem um arco do cupido ressaltado, como é o meu caso, eu faço esse truque. Também vou utilizar o iluminador abaixo da sobrancelha para dar aquela levantada e aquela iluminada no olhar. E aí isso deixa, gente, uma aparência de maquiagem profissional incrível. Se você nunca fez esse truque, faça, porque você vai adorar. Iluminador no centro do nariz e nos ladinhos. E agora a gente vai fazer o contorno da boca. Ela tá usando um batom bem nude, bem cor de boca nesse clipe. E aí eu vou utilizar esse lápis labial da Tracta para poder fazer o contorno labial. E também vou utilizar um batom. Ele é um batom nude da Conoi Cosméticas, um batom que eu recebi da Conoi. E aí ele também é bacanérrimo, super bom para você utilizar no dia a dia. E ficou perfeito, porque ele é um nude meio rosado. Então ele ficou perfeito para essa make, porque o tom que a Beyoncé tá usando no clipe também é assim, meio rosado. Porém ela tá usando ele com um pouco de brilho. Então eu utilizei um gloss labial. Esse gloss é da Fábrica da Cor. Um gloss super simples, sem glitter, só transparente, para poder dar aquele tom de boca maior, porque sempre gloss vai aumentar o seu lábio. Então, se você tem um lábio pequeno e quer dar uma valorizada, utilize o gloss por cima do batom, porque aí dá esse aumento de lábio, né? Como elas lá fora adoram um bocão, eu não tenho todo esse bocão, então eu utilizo o gloss para dar uma aumentada. Eu espero, gente, que vocês tenham gostado. E aí a produção ficou desse jeito, eu espero que vocês tenham gostado. E aí tá pronta a nossa make by Beyoncé. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Eu amei fazer essa maquiagem. Foi a pedido de uma seguidora e muito amiga minha, que viu minhas maquiagens e falou que queria que fizesse. E agora eu quero, claro, ver vocês reproduzindo essa make e me marcando, dizendo onde vocês se inspiraram. E se vocês gostaram, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo com as amigas, viu? Que é muito importante pra mim e pro crescimento do canal. A gente se vê lá no Instagram, Suzy Bezerra Oficial. Um beijão e até a próxima!